Hoje eu vou falar um pouco para você a respeito de obesidade, né? É um problema que afeta uma grande maioria dos brasileiros, né? E que no Brasil, em 2008, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia criou que o dia 11 de outubro passasse a ser o dia de combate e prevenção à obesidade no Brasil. Os números no Brasil são alarmantes. Segundo os últimos números, em 2006, os brasileiros eram compostos por 42,7% dos brasileiros com problemas de obesidade. Em 2011, esse número já passou para 47,5%. Hoje estima-se, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que mais da metade da população brasileira já apresenta problemas de obesidade. É um caso de problema de saúde pública, né? É sério. Hoje estima-se que mais de 20% das crianças também estão com problema de obesidade. É um momento realmente, né, de todos nós, né, ficarmos atentos a isso, né? São vários os fatores que levam a esse problema de obesidade. Além disso, nós temos algumas doenças severas, doenças que realmente é importante a gente estar atento. Tudo em função quê? Da obesidade. Quais são essas doenças? A pressão alta, o diabetes, o colesterol, né, os problemas cardíacos, né, os cardiovasculares, né, os problemas da artrose, diminuição da autoestima, né, como outro fator também que afeta muito, né. Em consequência disso vem a depressão. Relacionada a todas essas questões também tem a questão da ansiedade. Mas obesidade e ansiedade têm relação? Infelizmente tem muita relação uma coisa com a outra. A gente fala assim, mas e a prevenção, né? E a questão da consciência, né? Como que a gente pode conscientizar as pessoas e como que a gente pode estar prevenindo? Bom, veja bem, prevenção, o que nós temos que lembrar? Bom, obesidade, né? Uma atividade física regular. Mas eu comento com as pessoas, tem que ser uma atividade física que seja prazerosa, que você consiga dar uma continuidade, não só um dia, uma semana, mas um mês, um ano e assim sucessivamente, uma atividade física que seja prazerosa, né? A questão da alimentação, uma alimentação mais adequada, uma alimentação rica em verduras, né? Rica em legumes, rica em frutas, né? Vai ajudar muito. Uma outra coisa que eu comento muito com as pessoas também, com relação à obesidade, é muito falado também na mídia, né? Porém, muitas vezes a gente passa despercebida a questão do sono, a questão de dormir, no mínimo 7 horas, né? É uma coisa que repete muito, mas no caso da obesidade, é imprescindível que a pessoa tenha um sono restaurador, que a pessoa durma o suficiente para que toda a questão hormonal nossa, ela fique regulada. De que forma? Liberando o hormônio, a serotonina, a dopamina, que são os hormônios, na realidade, que dão a sensação de prazer, né, de alegria. São hormônios imprescindíveis e que, infelizmente, eles só acontecem em que momento? No momento que a gente está dormindo e que tem um sono profundo, que tem um sono restaurador. A pessoa pergunta, mas o que é obesidade? É o excesso de gordura corporal. Essa é a obesidade. E como que a gente faz um diagnóstico? Se você for no médico, o médico vai fazer um diagnóstico, mas se eu estou obeso ou não estou? Né? Ele segue, ele chama de IMC, Índice de Massa Corporal. Ele vai pegar o seu peso, a sua altura elevada ao quadrado e dependendo do resultado que der, ele vai falar, né, que você está com peso normal, que você está com sobrepeso ou que você está realmente com uma obesidade, né, tão excessiva, né, que talvez você tenha necessidade de fazer uma cirurgia bariátrica. Nesse caso, são aqueles casos mais severos, ou seja, quando esse IMC dá acima de 40, né, mas o IMC já apresentou um resultado acima de 30, você já está obeso. Quais são os fatores que estão envolvidos nesse processo todo também da obesidade? Nós temos as questões nutricionais, as questões fisiológicas, né, relacionadas às questões hormonais, endócrinas, né, as questões genéticas, as questões psiquiátricas, psicológicas, né, quando eu comentei a questão da ansiedade, da baixa autoestima, né, tem uma influência muito grande na questão da obesidade. A questão comportamental, a questão ambiental, são questões, né, são fatores que estão envolvidos nessa questão toda da obesidade. A Sociedade Brasileira, né, de Endocrinologia também colocou alguns problemas que surgem em função do quê? Da obesidade. Quais são esses problemas? Diminuição dos relacionamentos sociais, dos romances, né, a diminuição da autoestima, né, diminui o desejo, né, por sexo, tanto da questão dos homens quanto da questão das mulheres, né? Os homens, né, apresentam problemas severos de ereção em função da obesidade. A mulher apresenta um aumento de pelo no corpo, a menstruação fica muito irregular,
há uma redução da fertilidade. Não? Esses são alguns problemas que surgem, né, em função da obesidade. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia também fez alguns estudos, né, que mostraram o seguinte: a obesidade está muito mais relacionada aos homens, nesse caso, do que às mulheres. Ou seja, hoje os homens, está em torno de 52,6% dos obesos são homens e 44,7%, né, de obesos são mulheres. Porém, nos últimos 5 anos, né, foi observado o seguinte: o sedentarismo tem crescido muito mais entre as mulheres do que os homens. Ou seja, os homens estão praticando muito mais atividade física nos últimos anos do que as mulheres. O levantamento que eles fizeram, né, os pesquisadores, foram que, em virtude do mercado de trabalho que a mulher tem assumido, né, ela acaba ficando um pouco mais sedentária, não tendo tanto tempo, né, para praticar uma atividade física, né, em função das suas funções, né, que ela tem exercido. Para poder realmente controlar a obesidade, eu citei aqui vários fatores, né, a conscientização, né, mas queria citar um produto também, um princípio ativo que eu acho muito interessante, que pode contribuir muito, né, nesse processo para você ajudar a perder peso. Esse produto é um nutracêutico, o nome dele é Morosil. Por que ele é um nutracêutico? O princípio ativo era extraído de uma laranja, que é cultivada na Itália, ao redor do vulcão Etna. Só é cultivado nesse local, só existe nesse local no mundo. E os benefícios são muito grandes. Ajuda na redução do peso, ajuda na redução da gordura abdominal, que é a barriga, e tem uma capacidade também de uma ação termogênica, ou seja, pode acelerar o metabolismo do nosso corpo de maneira natural, saudável, eficaz e segura, né? Então, é um benefício muito grande. Essa é uma sugestão, né, que a gente pode estar controlando o nosso peso, a obesidade, com o Morosil. Claro, jamais abrir mão da questão da atividade física, né, de uma forma saudável, né, que seja prazerosa, de uma alimentação saudável também. Tá? Quero agradecer, né, a vocês telespectadores, né, por assistir o nosso programa, né, e até o nossa próxima apresentação. Muito obrigado.